Generais Augusto Heleno e Gustavo Henrique Dutra são convocados para depor na CPI, que investiga os protestos violentos no dia 8 de janeiro em Brasília, os ataques às sedes dos poderes. A Câmara Legislativa do Distrito Federal se reuniu nesta terça-feira para definir os depoimentos. Da capital federal, a informação é do repórter Bruno Pinheiro. Na reunião desta terça-feira, a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que investiga os atos do 8 de janeiro, definiu uma nova agenda de depoimentos para os meses de abril e maio. 7 requerimentos foram aprovados. Os depoimentos agendados pela Câmara são os de Joveci Xavier de Andrade, empresário no Distrito Federal. Adalto Lúcio de Mesquita é também empresário em Brasília. A Coronel Cíntia Queiroz de Castro, da Polícia Militar do DF. O General Augusto Heleno Ribeiro, ex-comandante do GSI. O Coronel Fábio Augusto Vieira, da Polícia Militar também do Distrito Federal. O General Augusto Henrique Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto. E o indígena José Acácio Sererê Chavante. Na época da prisão de Sererê, a PGR disse que Sererê estava se utilizando da sua posição de cacique do povo chavante para arregimentar indígenas e não indígenas diante de ameaça de agressão e de perseguição a Lula e os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O indígena está preso, nós vamos pedir ao ministro Alexandre de Moraes a liberação dele, para que ele compareça e venha depor aqui. Não é? Ele fica dizendo que estava lá naquele acampamento rezando. Nós queremos saber que tipo de reza que ele praticava naquele acampamento para ter dado a violência que teve, que não é só do dia 8. A violência começou exatamente no dia 12, em função da prisão daquele indígena, quando usaram tática de guerrilha. Você deve estar lembrado, a Jovem Pan tem as imagens de dezenas de botijões de gás, né, que foram roubados num posto de gasolina e distribuídos no meio da pista para causar acidentes aqui, né? A CPI entendeu que é importante ter cautela nos depoimentos, ouvir um depoente por semana. O relator, deputado Hermeto, ele cobrou responsabilidade para aprovar novas convocações e quebras de sigilos. Você não pode, sem critérios, convocar uma pessoa. No início da CPI, a gente enxergava que aqueles atos antidemocráticos do dia 8, como se a polícia militar fosse toda demonizada, né? E hoje nós estamos concluindo, estamos vendo, de acordo com o passar dos depoimentos, que aqueles 200 policiais que estavam ali no dia 8, eles foram como se fossem levados a um matadouro. Tamanha era a falta de efetivo. Para o deputado pastor Daniel Castro, está claro que também houve uma omissão do governo federal. Uma omissão terrível do governo federal. Mesmo que seja apenas 8 dias, mas você precisa retroagir, porque o general G. Dias, ele já era da comissão de transição e já era o responsável pela segurança pública, pelo GSI do governo Lula. E eles sabiam, receberam a informação, você vê que estão discutindo, que o Flávio Dino disse na CPI que não sabia, e sabia, ele sabia dos atos. Ele estava no ministério. Então, assim, a gente não pode ter cortina de fumaça de nenhum lado. Desde o início da CPI, os parlamentares tentam ouvir o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, mas ele ainda não compareceu. Em documento enviado para os deputados que fizeram a convocação, o advogado Rodrigo Roca cita que ele nada mais tem a acrescentar ao que já foi declarado à Polícia Judiciária em ato que durou mais de 10 horas. Bom, para comentar as notícias do dia nessa quarta-feira, conosco Luiz Felipe Dávila, Amanda Klein. Amanda, começando por você. Interessante que o governo no Congresso Nacional blinda a abertura de uma CPI, mas na Câmara Legislativa do DF essa CPI está em andamento e são muitas perguntas ainda não respondidas. Será que essa CPI terá algum sucesso em relação a essas investigações, Amanda?
Bom dia, Tiago, Adriana, Dávila, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. A reportagem termina com o principal suspeito de envolvimento em todos esses atos, que é o ex-ministro da Segurança Pública, ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. É fundamental entender o papel desse ator político, que, aliás, esse papel começou muito antes. As revelações recentes da grande imprensa dão conta de que Anderson Torres tentou, de alguma forma, interferir no processo eleitoral ainda na campanha do segundo turno, com todas as movimentações que ele fez naquela época. Ele se dirigiu à Bahia, teve conversas com o superintendente da Polícia Federal na Bahia para que a polícia desse apoio a outras operações da Polícia Rodoviária Federal que efetivamente pararam eleitores do presidente Lula. Ele tinha um mapeamento no dia da votação, então queriam impedir os eleitores do ex-presidente Lula para chegar e votar no dia da eleição do segundo turno. Ficou demonstrado que o Ministério da Justiça fez um mapeamento dos municípios e dos estados, todos do Nordeste, em que o atual presidente Lula recebeu mais votos no primeiro turno, para agir com operações da Polícia Rodoviária Federal e dificultar o direito constitucional de ir e vir do eleitor para chegar às urnas. E por que eu estou remontando a esse caso específico? Porque, de novo, temos a participação do Anderson Torres, essa fundamental no dia 8 de janeiro, porque ele não estava presente, ele estava justamente na Flórida, onde também estava o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele se ausentou das suas funções, mesmo tendo sido alertado por relatórios contundentes, relatórios de inteligência produzidos pela sua própria pasta, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, de que havia movimentações e de que havia o risco de atentados às sedes dos três poderes, de invasões, de depredações, de um ataque à democracia, ao coração da democracia, como de fato ocorreu. Mas o Anderson Torres entrou de férias e foi para a Flórida descansar com a família e nada fez. Não houve mudança no efetivo, não houve uma ordem para que todas as forças policiais agissem, estivessem de prontidão. E agora tentam jogar isso no colo de um governo recém-eleito, que tomou posse no dia 1º de janeiro sem nenhum incidente maior, nenhum incidente de vulto. Então, fica cada vez mais claro que houve uma tentativa orquestrada de omissão e de conivência para que as forças de segurança não agissem de forma condizente no dia 8 de janeiro. E numa reunião que aconteceu ontem com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ele deixou claro para esses deputados aí da CPI que, com um contingente de forças policiais e ordens de inteligência, esses manifestantes poderiam ter facilmente sido parados e não terem invadido a sede dos três poderes. Mas não foi isso que aconteceu. O que está se desenhando aqui com essas peças do quebra-cabeça é que houve uma tentativa do Estado. E por que do Estado? Porque Anderson Torres, na época do segundo turno, representava o Estado. Houve uma tentativa do Estado, representado na figura do Anderson Torres, e o que a gente quer descobrir, o que a investigação da Polícia Federal quer descobrir é se havia uma anuência, um aval, por exemplo, um conhecimento do presidente da República ou de outras figuras da República sobre essa operação do Anderson Torres para barrar os votos no presidente Lula. Veja só que ironia do destino. Durante todo esse tempo, durante toda a sua presidência, Jair Bolsonaro atacou a confiabilidade, a credibilidade das urnas eletrônicas, falando sobre falsas ameaças de fraude, falsos casos de fraude nas urnas eletrônicas. E o que a gente tem desenhado, isso sim, muito objetivamente, é de uma tentativa de fraude durante a eleição, partindo do próprio governo, do seu ministro da Justiça, que era também um dos seus principais aliados e uma das figuras, um dos personagens que gozavam de sua inteira confiança. E isso acaba respingando, resvalando para o mandato do presidente recém-eleito Luiz Inácio Lula da Silva e desemboca no 8 de janeiro. Acho que é fácil a gente seguir essa trilha do raciocínio, das evidências, das descobertas, das investigações da Polícia Federal e onde isso nos leva e onde isso desemboca. A gente precisa saber quem são as figuras por trás do 8 de janeiro, por trás da tentativa de impedir os eleitores de Lula de votarem no segundo turno do ano passado. Luiz Felipe Dávila, bem-vindo também. Boa quarta-feira para você. O que é preciso descobrir ainda sobre o 8 de janeiro, sobre as últimas eleições, Dávila? Bom dia, Adriana, Amanda, Tiago e todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Olha, a coisa principal nesse momento é apurar os fatos, não é ficar tentando achar culpado. O Anderson Torres é óbvio que tem que ser investigado, mas não se faz uma orquestração que nem foi o 8 de janeiro com uma única pessoa.
Isso envolveu várias falhas. Falhas da segurança, falhas da informação. Precisamos investigar todos os envolvidos e não ficar atrás de culpado. E esse é o jeito errado de fortalecer a democracia brasileira. A democracia brasileira se fortalece investigando o papel das instituições e das pessoas nas instituições. Onde é que houve omissão? Não foi de uma única pessoa. Então, eu acho que a gente não pode ser afoito para ficar só colocando o dedo em cima de uma pessoa. Tem que esperar a investigação acontecer, levantar as provas, entender onde é que foram as falhas no sistema inteiro. Não foi de uma pessoa. Você não orquestra um negócio desse, uma única pessoa. Segundo ponto importante, é fundamental que sejam condenados os culpados pelo movimento do 8 de janeiro. Nós precisamos fortalecer a democracia, confiar nas instituições, confiar no sistema eleitoral, e tudo isso vai depender, sim, de uma investigação rigorosa. Mas nós temos de fazer uma investigação para fortalecer a democracia e não só para escolher culpados. Este é o jeito errado de se fazer investigação. A investigação é feita para apurar os defeitos de um sistema e, óbvio, culpar as pessoas envolvidas que tiveram um papel protagonista no movimento do 8 de janeiro. Mas o importante nesse momento é apurar os fatos. E como eu digo aqui, me surpreende que essa CPI só seja hoje na Câmara do Distrito Federal e não no Congresso Nacional, que deveria ser o fórum para debater uma questão de primordial importância para a democracia brasileira e para a credibilidade das instituições.